Evangelho, quinta-feira da 14ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em vosso caminho, anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa, daquela cidade, e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 14ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega o 10º capítulo do Evangelho de São Mateus e ouvimos o anúncio e a instrução de nosso Senhor Jesus Cristo aos discípulos que serão enviados em seu nome para anunciar o Evangelho. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. O Senhor os reveste com sua autoridade e os envia em seu nome para que percorram as estradas e povoados. Mas logo após, Jesus entrega as instruções para que possamos viver esse envio. E as instruções deixadas por Jesus, elas nos iluminam sobre a vida evangélica. Como viver segundo o Evangelho de nosso Senhor. Hoje, nós podemos tomar por um instante São Boaventura, que é o grande geógrafo da vida de São Francisco de Assis, um de seus filhos na fé, um daqueles, o grande doutor da igreja, São Boaventura, que escreveu o texto chamado Legenda Maior, que conta a história de São Francisco de Assis. E ele vai falar sobre esse episódio. Muitos de nós somos devotos de São Francisco de Assis, mas não sabemos o quanto esse texto evangélico marcou a vida de São Francisco de uma forma decisiva e lançou num seguir em intimidade ao Senhor que foi sempre progressivamente mais íntimo, até Francisco perder-se completamente em Cristo. Mas São Boaventura escreve essa experiência para nós, para que possamos, vendo o testemunho de São Francisco, permitirmos que o Senhor ilumine o nosso coração para também nós seguirmos tão grande e tão belo testemunho. Ouçamos. O jovem Francisco assistia devotamente à Santa Missa em honra dos apóstolos. O Evangelho era aquele em que Jesus envia os seus discípulos a pregar e lhes ensina a maneira evangélica de viver. Olha que interessante, meus irmãos. Os envia a pregar e ensina-lhes a maneira evangélica de viver. Existe um modo de viver o Santo Evangelho. Existe um modo de colocarmos em ato
o Evangelho de Cristo, que amamos, que nos ilumina, que nos transforma, que percorre toda a nossa experiência de vida. Estão percebendo? E aí São Boaventura cita: não adquirais ouro, prata ou cobre para guardardes nas vossas bolsas, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado. Compreendendo e interiorizando este texto, Francisco ficou apaixonado por essa pobreza dos apóstolos e gritou forte no íntimo do seu coração, em um momento de profunda alegria: é isso que eu quero para mim. É isso que desejo com toda a minha alma. E sem mais, naquele mesmo instante, tirou os sapatos, deixou cair o cajado, abandonou o alforje e o dinheiro como objetos dignos de repúdio, ficando apenas com uma túnica, e deitou por terra o cinto que ele mesmo substituiu por uma corda. Pôs todo o seu empenho em concretizar o que acabara de ouvir e quis conformar-se em tudo a esse código de perfeição dado pelos apóstolos, que naquele momento, por uma luz interior, percebeu estar nele toda a sua alegria. Percebe, meus irmãos? Muitas vezes o Senhor nos dá a experiência com a palavra de Deus, acompanhada por um grande sinal interior de encontro com Ele, da presença dEle. E é nessa hora que nós somos chamados a maturar uma decisão ou uma atitude de amor, como fez São Francisco de Assis. Naquele momento, a palavra de Deus provocou no seu íntimo um desejo ardentíssimo por aquilo que havia sido proclamado, por colocar em ato o que o Senhor havia entregue. Continua São Boaventura: um impulso comunicado por Deus, ou seja, impulso comunicado por Deus significa aquela luz interior do Espírito Santo, né? Levou-o desde então a conquistar passo a passo a perfeição evangélica. E a uma caminhada de penitência, uma verdadeira campanha. Olha que interessante. A perfeição evangélica, ela não vai ser conquistada sem a penitência. A perfeição evangélica, ela não vai ser conquistada sem que a gente eduque o nosso ser a desejar mais a Deus e as coisas de Deus do que a tudo aquilo que já aprendemos, de certa forma, a desejar e a ter na nossa vida. A penitência é uma condição necessária para que o amor cresça, para que crescendo o amor, a renúncia possa ser vigorosa e estável. Quando ele falava, vai dizer agora São Boaventura, um sinal de que, de fato, a grande campanha de penitência e a busca pela perfeição evangélica, as duas coisas juntas, geravam um efeito transformador na alma de Francisco que era perceptível por todos. Ele vai dizer assim: quando ele falava, as suas palavras, totalmente impregnadas pela força do Espírito Santo, elas penetravam até o mais fundo do coração dos ouvintes e mergulhavam-os no espanto diante da grandeza do amor de Deus. Toda a sua pregação era um anúncio de paz, e ele começava cada um dos seus sermões com esta saudação diante do povo: que o Senhor vos dê a sua paz. Mais tarde, Francisco irá declarar, quando questionado sobre esta frase: foi uma revelação do Senhor que me ensinou esta fórmula. Falava-se cada vez mais do homem de Deus em todas as partes, dos seus ensinamentos simples e da sua vida,
E alguns, vendo o seu exemplo e ouvindo suas palavras, tocados por esse mesmo espírito de penitência e iluminados pelo amor que estava fulgurante em Francisco, decidiram juntar-se a ele e, deixando tudo, vestindo-se com ele, começaram a partilhar também estes de sua vida. Olha que bonito. Assim como Cristo, ensinando o Evangelho, levou os apóstolos ao desejo e à partilha da vida na maneira como o Evangelho deve ser vivido, da mesma forma, Francisco, ao fazer essa escolha, deu o sinal e outros vieram. Como é bom saber que as vocações são um sinal de que a vida evangélica está seguindo o caminho que o Senhor nos deixou. E falando sobre vida de penitência e entrega, hoje também se celebra a memória de Santa Verônica de Giuliani, uma religiosa da Ordem dos Capuchinhos, uma outra filha de São Francisco, que abraçou o itinerário da penitência como uma entrega de amor para confortar o coração de Jesus, que deseja tanto a conversão dos pecadores. Nascida na Itália no ano de 660, recebeu o nome de Úrsula. Era uma menina como as outras, de temperamento vivo e muito dinâmica. A jovem Úrsula, já mais velha, sempre teve liberdade religiosa em casa e assim cresceu o seu amor por Nossa Senhora e uma grande devoção à paixão e morte de Jesus. Quando chegou aos 17 anos, decidiu entrar para a Ordem das Religiosas Capuchinhas da cidade de Castelo e mudou seu nome para Verônica, em tributo a Verônica que enxugou o rosto de Nosso Senhor durante sua paixão. Já pertencente às Irmãs Capuchinhas, aprofundou tanto a sua devoção à paixão de Nosso Senhor, que começou a ter experiências místicas com a presença da Virgem Maria e do menino Jesus que lhe vinham visitar. Com o pedido do bispo diocesano, um prudente sacerdote, então, foi estudar de perto os acontecimentos sobrenaturais e êxtases espirituais que vivia essa filha de Deus, submetendo-a a diferentes exames, além de a fazer escrever tudo o que o Senhor lhe dizia, ao ponto de serem preenchidos 44 volumes com as revelações místicas que a Virgem Maria e Nosso Senhor lhe concedia. Santa Verônica uniu-se perfeitamente a Cristo sofredor, ao ponto de, numa sexta-feira santa, receber sobre o seu próprio corpo as marcas da paixão de Cristo, que perduraram até o dia de sua morte, aos 67 anos. Ao seu falecimento, na autópsia, percebeu-se no seu coração um lado aberto, sinal de sua fé e total oferta pela salvação das almas. Não apenas as chagas estavam presentes em seu corpo, mas também o seu coração, miraculosamente, era transpassado. Tinha o mesmo corte, como um corte de lança, que teve o coração de Jesus. Tamanha a comunhão que o Senhor lhe permitiu ter com as suas dores em favor da salvação das almas. Peçamos ao Senhor a graça de também nós oferecermos tudo de nós mesmos por amor a Ele. Permitamos que pela ação do Espírito Santo sejamos conduzidos à perfeição evangélica, vivendo como o Senhor viveu, vivendo como o Senhor nos ensinou. Que pela intercessão de São Francisco de Assis e de seus filhos, São Boaventura e Santa Verônica Giuliani, o Senhor nos acompanhe, nos guarde e nos livre de todo o mal. Para concluirmos hoje a nossa meditação, rezemos juntos a oração pelo 4º dia da novena a Nossa Senhora do Carmo. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Bendita e Imaculada Virgem Maria, beleza e glória do Carmelo, vós que tratais com bondade inteiramente especial aqueles que se vestem do vosso amadíssimo hábito, volvei, Senhora, sobre nós também um olhar propício e cobri-nos com o manto da vossa maternal proteção. Pelo vosso poder, fortificai a nossa fraqueza, pela vossa sabedoria, esclarecei as trevas do nosso espírito, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, ornai a nossa alma com as virtudes que nos faça agradáveis ao vosso divino Filho, e a vós, assisti-nos, Senhora, durante a vida, consolai-nos na morte pela vossa amável presença, a Santíssima Trindade, como vosso Filho, dedicado para vos louvar e bendizer eternamente no paraíso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos franciscanos e da Imaculada Virgem Maria, Flor Santíssima do Carmelo, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.